O ano é 1991. Você é uma criança e vê um comercial de TV. E nele nos mostra um filme que será exibido, no qual existem seres imortais que caminham sobre o nosso mundo e que estão destinados a lutar entre si até que exista apenas um. Olá, sejam todos bem-vindos, canal Geek Maromba, e eu sou Índio Maromba. É isso aí, galera. Vídeo de hoje para falar sobre Highlander, o Guerreiro Imortal. Ou uma pequena resenha, né, sobre Highlander, o Guerreiro Imortal. Por que a gente está fazendo isso? Porque em 2026 foi anunciado um remake de Highlander, né, que vem aí com o Henry Cavill, né, como protagonista, como Connor MacLeod. E vamos fazer uma resenha rapidinho e depois vamos falar sobre o casting e o que esperar desse remake que foi anunciado aí, né? Mas não se esqueça, né? Sempre sendo chato aqui, né? De se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. E os comentários também. Comenta qualquer coisa. Vem aqui me encher o saco, xinga, fala, eu não tô gostando dessa sombra no seu olho aí, porque a iluminação não tá boa, tá? Porque eu vou ter que melhorar a iluminação aqui, galera. Mas é isso. Deixa um comentário aí, né? É relevante pro YouTube, o YouTube leva o canal adiante para outras pessoas. Mas galera, falar de Highlander, o Guerreiro Imortal, pra mim é uma coisa muito boa, porque esse filme pra mim é um dos filmes que eu tenho no coração, né? É uma obra assim que se tornou cult depois de um tempo. Porque no lançamento o Highlander não fez muito sucesso na época, no cinema ele não teve uma bilheteria expressiva nem nada. Porque ele tinha vários furos de roteiro, vários defeitos, várias coisinhas assim, né? Mas pra quem é cinéfilo, pra quem gosta de uma pitada de sci-fi, de fantasia, esse filme é incrível. Vou só dar uma resumida rapidinha, né? Bom, primeiro o começo do filme. Começa de uma maneira incrível, uma narração com uma voz estrondosa do nosso querido Sean Connery, que é o Ramírez que está narrando, contando os feitos dos imortais até os dias onde a nossa história vai começar. A trilha sonora de fundo é nada mais e nada menos que a banda Queen, com a música Prince of the Universe. E aí? Você tem inveja se você não viveu essa época em que a trilha sonora de um filme era feita pela banda Queen? E aí, nos dias de hoje, como que tá a trilha sonora do filme? Tá bem? Tá legal? Mas é isso. Começa o filme, nos é apresentado o Connor MacLeod, interpretado pelo Christopher Lambert, nos dias de hoje. E aí ele tem flashback da vida dele passada, né? Coisas que aconteceram. E ele vai lembrando que ele é um homem que vive desde 1500, bem velho, né? E ele era de um clã, o clã MacLeod. E esses clãs na Escócia tinham uma batalha enorme entre os próprios escoceses naquela época, né? Nem era a época da libertação, que nos contado depois no Coração Valente lá. E numa dessas batalhas, eles estão enfrentando um outro clã, e ele conhece o vilão do filme, né? Que é o Kurgan, interpretado de maneira magnífica pelo Clancy Brown, né? Um ator que hoje está bem velho. Mas esse vilão, galera, pra mim, eu equiparo ele ao nível do Darth Vader. Ele é um vilão insano. Pensa num cara gigante, grande, forte, que é imortal. E você é um cara que tá sempre com aquela carona, você não sabe se o cara vai dar risada, se ele vai fazer um ato grotesco. É um vilão terrível. E aí na batalha, como o Kurgan ele tem mais experiência que o Connor, porque o Connor nem sabe o que ele é, acaba derrotando facilmente o Connor, né? O Connor morre, ressuscita, a vila dele fica desesperado, até o próprio primo dele, o Duncan, fica... Nossa, mas o que aconteceu, né? Aí todo mundo começa a falar, naquela época tudo, né, era o diabo, né? O diabo está nele, né? O capeta não sei o que, trouxe ele em forma de gente, né? Aí ele é banido da vila, né? Os amigos dele pedem pra ele fugir rapidão, porque senão ele vai ser, né, petrificado lá, crucificado pelo pessoal. Ele foge. Ele chega num lugar, ele começa a recomeçar a vida dele, né? Até que ele conhece a amada dele, a Heather, e tá vivendo a vida dele tranquilo, numa vilazinha, pacata. O Ramírez aparece, né, que é o Sean Connery. O Ramírez também é um imortal. E explica pra ele, ora Connor, você é um imortal da linhagem tal, 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 né? Nós estamos nesse mundo aqui para lutarmos entre si, até que restem poucos de nós. Aquele que for o único, por isso é o lema do filme, só pode haver um, ganhará o prêmio. E esse prêmio é bem confuso, né? Tem pessoas que falam que é onisciência, onipotência e onipresença. Tem pessoas que falam que ele se torna um semideus. É bem confuso isso, né? Mas aquele que sobra, ele acaba descobrindo os segredos do universo. E ele acaba entendendo os sentimentos de todos os humanos, né? É como se fosse um semideus mesmo. E é isso, galera.
o Kurgan aparece novamente, né? Porque o Ramirez veio preparar ele justamente para isso. E aí o Kurgan acaba eliminando o Ramirez, né? Numa batalha que tem lá. O Ramirez está protegendo a Heather, né? Que é a esposa do Connor. Porque o Connor não está em casa. E aí o Ramirez é derrotado. O Kurgan, ele desaparece depois. E aí o filme dá um salto temporal. Vem para as épocas atuais, né? Onde começa o filme. E o Kurgan, ele reaparece. Né? E o Connor já é mais experiente. Já deu um salto, né? Passou-se eras, depois do treinamento do Ramirez, se tornou um imortal experiente. Ele enfrentou outros imortais, porque existem outros no mundo. E aí, né, eles têm a batalha deles. O Connor se apaixonou, né, se não me engano, pela Brenda, né? Eu esqueci o nome da atriz. E aí tem um novo amor, e o Kurgan já sabe disso, vem pra ameaçá-la. E o Connor tem que dar cabo disso aí, entendeu? Tem que pôr um fim nisso de uma vez por todas, que é essa ameaça do Kurgan, pra ele viver em paz. E na batalha dos dois, só existe os dois até aquela época de imortais. Ou seja, né? Dos dois aí, só um mesmo ser, né? Só haverá apenas um. Só um deles vai ser esse um, né? O único, The One. E é isso, galera. O filme Highlander basicamente é isso, né? Dei uma resumida rápida para vocês. Ele está disponível no YouTube, de maneira gratuita. Vocês fazem uma pesquisa de vocês depois daí. Para quem nunca escutou falar, né? O Highlander, vai lá por curiosidade. E para quem já assistiu e tá com saudade e quer se preparar pro remake, né? É bom dar uma conferida. E é isso, galera. Agora, 2026 foi anunciado aí um remake com Henry Cavill como o Connor MacLeod. E aí, o que esperar desse remake para 2026? Para mim, é a minha maior expectativa. E eu vou dizer por quê. O remake, então, foi anunciado com Henry Cavill como Connor MacLeod. Henry Cavill, todos nós conhecemos aí, para quem curte cultura pop, né? Geek e essas coisas todas, né? Que foi o nosso Superman, né? Do universo do Zack Snyder. E depois fez o Geralt de Rivia, na série The Witcher, né? Todo mundo conhece aí. E o Henry Cavill gosta desse tipo de papel, né? Ele gosta, ele é nerdão, ele gosta de quadrinhos, de games, de filmes, ele gosta de se enfiar nesse tipo de produção. E o diretor, nada mais, nada menos que Chad Stahelski. É ele mesmo, galera. Se você conhece o nome que eu estou falando, sabe muito bem que é o diretor de John Wick. É, galera. Diretor de peso. Porque o homem, antes de ser diretor, ele era ator e também dublê. E ele trabalhava nessa parte como dublê e tudo, ele entende tudo de cenas de ação e esse tipo de coisa. E inicialmente, o projeto era da Lionsgate, né, que faria a produção. Mas a Lionsgate disse que, por conta do valor alto pedido por Chad Stahelski, o diretor, achava que não valia a pena investir nesse projeto, nesse remake de Highlander. Porque diz que era um filme de nicho, que a galera já estava meio esquecida, que não tinha muita gente que era fã. Senhor CEO da Lionsgate, o senhor está errado. Highlander tem uma legião gigantesca de fãs ainda nos dias de hoje. E também surgiram uns boatos nos bastidores dos funcionários da Lionsgate, dizendo que o projeto foi freado porque a Lionsgate não acreditava no potencial de Henry Cavill como ator, né, nos dias de hoje. Diz que os projetos que ele fez, né, foram meio duvidosos ultimamente, que ele já não trazia tanto público para o cinema, e que ficaram meio assim. São boatos, não foram confirmados, a gente não tem certeza sobre isso. Né? O projeto seria então engavetado, nós, fãs da franquia, já estávamos nos preparando para o luto, e eis que, milagrosamente, alguns meses depois, a Amazon MGM Studios reaparece dizendo: não, eu vou bancar esse remake de Highlander. Eu quero um Henry Cavill nos cinemas e eu quero o Chad Stahelski como diretor nesse filme. E aí, galera, o que esperar disso aí, a gente sabe, porque Chad Stahelski consegue entregar muita ação, né? Que é o que faltou um pouquinho no remake do Highlander. Mas vamos falar mais no finalzinho do vídeo sobre essa expectativa. Então vamos falar agora o que a gente tem de concreto, que está sendo gravado agora. Aleluia, desde julho aí de 2025. Então, Henry Cavill como Connor MacLeod, né? Ficou legal a caracterização, vai ficar muito bom. A gente sabe que o Henry Cavill ele entrega, né? Como um ator, a parte física, que vai ter muita cena de ação, que é isso que eu vou falar depois. E aí, o Russell Crowe, né? Que a gente conhece aí de Gladiador, esses outros filmes, né? Consagrados. Será o Ramirez, né? Que é o mentor
do Connor lá no passado, que é interpretado lá pelo Sean Connery. A gente terá a Marisa Isabela como Heather Cloud, que é a amada no passado lá do Connor. E aí, para interpretar o vilão, que eu acho que vai ser uma tarefa difícil, nós temos aí Dave Bautista para interpretar o vilão Kurgan. Dave Bautista todos nós conhecemos, né? O Drax, né? Grandão, fortão de Guardião da Galáxia. Apesar que ele não tá tão mais fortão assim, né? Mas vai ter que ficar, porque o Kurgan é gigante e ameaçador. Vai ser um grande desafio pro Dave Bautista, tá bom? Porque esse Kurgan aí não é um vilão fácil de fazer. E aí também nós tivemos aí a adição do grande ator Digimon Holson. Né? Não foi dito o papel que ele fará, só foi anunciado. Eu acredito que ele será um amigo do Connor, que tinha um dos imortais sobreviventes lá, porque era um negão, fortão, grandão, né? O Digimon Holson é um negrão forte e grande, logo acredito que ele será esse cara. Mas foi isso. Esse é o casting, o elenco que a gente tem até então. Um elenco de peso, um elenco bom, né? E expectativas já começaram, né? Para o que esperar de cenas de ação, né? O que o público está esperando desse remake de Highlander aí? As minhas expectativas para esse filme são as mais altas possível. E em 2026, para mim, o hype para mim é Highlander, o Imortal. Para mim está acima de Mortal Kombat 2, Street Fighter, né, o Spider-Man 4 e até Supergirl e até o Vingadores Doomsday. Pra mim ele tá acima de todos esses daí. Porque galera, olha o seguinte, nós vamos ter aí, segundo as palavras do diretor Chad Stahelski, um épico com espadas, como nunca foi visto. Ele quer fazer algo totalmente diferente do que já foi feito em questão de cenas de ação, em lutas com espada e coreografia. Ele quer fazer um John Wick com espadas. E isso ele vai trazer para um mundo de Highlander, onde nós temos imortais, temos poderes cósmicos, temos cenas fantásticas de luta, né? Olha o cenário que ele está preparando pra gente, galera. Entendeu? Esse diretor aí, ele é conhecido por isso, por entregar cenas de ação sempre um nível acima. Assim foi John Wick. John Wick 1 é bom, 2 é acima. Tem a parte da mentira? Tem a parte da mentira. Não falar, mas John Wick é muito mentiroso. Mas foi sempre escalando a ação, né? Porque estamos falando de um filme de fantasia. Você quer sair fora, você quer se entreter. Você não quer ficar vendo as coisas que você vê no seu cotidiano, né? O entretenimento é para isso. Então, galera, na minha opinião, se o Chad Stahelski conseguir unir umas boas cenas de ação, né, a uma boa direção, que ele é competente, com uma boa interpretação do Henry Cavill, como o Connor MacLeod, e a gente tiver aí, eu acho que não vai precisar investir muito em efeitos especiais. Ainda não tem tantos efeitos especiais. Não sei como vai ser esse novo filme deles. E se eles investirem aí, né, em bons efeitos de CGI, né, e trazer uma trilha sonora, que aí é a parte difícil pra mim, porque a antiga era do Queen, né, não tem como superar o Queen, não sei o que eles vão fazer. O Brian May tá vivo, né, guitarrista do Queen, tem o pessoal do Queen tá vivo. Não sei se eles vão fechar os direitos autorais. Se eu não me engano, se eu não estiver falando bobagem, quando foi anunciado pela Lionsgate no início do projeto, eles tinham conseguido os direitos autorais das músicas do Queen. Pra mim, galera, se tocar de novo Prince of the Universe no início desse filme aí, zerei o game, tá? Zerei a vida. Porque eu vou botar embora do cinema. Não, acabou. Pra mim já acabou. E aí esse era o filme que eu queria ver. Não preciso nem mais ver o filme no cinema. Porque é incrível tocar Prince of the Universe, que a gente conhece a letra, a densidade que tem naquela música, a energia que carrega aquela música. A gente sabe quando a gente tá falando de Queen, né? Mas é isso, galera. As expectativas são lá em cima. E eu acredito que esse filme vai ser dividido em uma trilogia. Eu acredito que nesse primeiro filme o Chad Stahelski vai surpreender todo mundo. Ele vai se passar apenas no passado do Connor, lá na Escócia, lá em 1500. Vai contar a história de como ele conheceu a Heather, como ele conheceu o Ramirez, vai se aprofundar mais na relação dele do Ramirez, né? E o Russell Crowe é um grande ator, vai entregar isso. E eu acho que o filme não vai vir pro passado, entendeu? Eles vão aprofundar bem lá na história. O Chad Stahelski deu uma entrevista dizendo que ele quer quer se aprofundar na mitologia dos imortais, que não foi muito explicada pra gente. Teve um pouquinho, foi explorado ali numa série que teve do Highlander, nos anos 2000. Teve uma série ali e explicaram um pouquinho sobre o conceito dos imortais, mas ele quer abordar
sobre os imortais, de onde eles vieram, quem eles são descendentes de quem, eles vieram de uma outra dimensão, de um outro planeta, né? Eles vieram do passado, o que acontece? Por que surgiram? Eles são de uma linhagem sanguínea de algum ser divino que pisou aqui na Terra? Será que eles são descendentes desse ser que pisou aqui na Terra? Ele quer se aprofundar. Galera, a expectativa para mim, esse filme em 2026 é o que eu mais espero. Para mim, as expectativas estão aqui em Highlander, O Guerreiro Imortal, remake de 2026. E aí? E vocês? Estão nessa expectativa e nesse hype gigantesco que eu estou também? Deixa nos comentários se vocês têm algum contato com essa obra, se vocês já assistiram o filme. Né? E lembrando sempre, galera, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Né? E deixa um comentário pra mim aqui. Xinga aqui, fala, ô índio, você tá fraquinho, você não tá fortão, não é o que tá acontecendo e tal. Em breve, galera, quando bater 100 inscritos, eu vou fazer uma live no canal. Pra vocês me conhecerem, pra me explicar certinho o que eu faço, tudo. Mas o vídeo de hoje era isso, galera. Um abraço, nos vemos por aí e até mais.